You have been a wonderful audience for 3 days now. Vocês têm sido uma audiência fantástica por 3 dias agora. I don't think this has been a very balanced conference Eu não acho que essa conferência tenha sido muito equilibrada, because I have spoken too much porque eu falei muito and others too little. e outros muito pouco. But I'm very appreciative of your warm welcome Mas eu estou muito grato pela recepção tão calorosa de vocês. and that you keep coming back to hear this strange person from North America. E que vocês continuam retornando para ouvir essa pessoa estranha dos Estados Unidos. We started the last 2 afternoons talking a little bit about the quest for the historical Jesus. Nas últimas 2 tardes, nós começamos a falar um pouquinho sobre as buscas pelo Jesus histórico. And very rapidly, we want to try to finish that story, or at least bring it up to date today. E rapidamente nós vamos tentar finalizar toda essa história hoje. Fortunately, the first half of the first slide is review. Então, felizmente, a primeira parte do primeiro slide é uma revisão. Where have we come from? De onde nós viemos? 3 quests of the historical Jesus. 3 buscas pelo Jesus histórico. This should be there. Então essa seta deveria estar um pouquinho mais à frente. The first quest was what Albert Schweitzer described, covering all of the 19th century. A primeira procura foi aquilo que Albert Schweitzer fez quando ele escreveu a respeito, fazendo uma revisão de todos os séculos passados. And then we said, because of his work, there were fewer studies, not no quest, but it certainly was a diminished quest. E nós também falamos que por conta do seu trabalho, do seu livro, houve apenas alguns poucos trabalhos sobre a busca do Jesus histórico. Until after World War II, when a group of mostly Germans began what they called the New Quest. Isso permaneceu assim até o final da Segunda Guerra Mundial, quando alguns acadêmicos, especialmente alemães, iniciaram uma nova busca. And then yesterday we talked a little bit about starting largely in the 1980s, a third quest. E então ontem nós falamos um pouquinho a respeito dessa terceira busca que se iniciou ali na década de 80 do século passado. That more so than any of the other scholarship previously planted Jesus firmly into a Jewish context. E muito mais do que as demais buscas que vieram anteriormente, essa terceira busca firmou Jesus de modo muito concreto, firme nas suas raízes judaicas. And yet, for the most part, through all of this scholarship, people just laid the Gospel of John to one side. E de forma assim bem majoritária, em todas essas buscas, essa turma toda deixou o Evangelho de João de lado. Until the late 1950s, when a short article appeared called The New Look on John. Até o final da década de 1950, quando um pequeno artigo apareceu falando sobre essa perspectiva de João. Now, this one is supposed to be over here also. Essa seta também deveria ser parte desse o novo olhar sobre João. So there are 2 points under the new look on John. Então há 2 pontos sob o novo olhar sobre João. A man who was an Anglican bishop by the name of John A.T. Robinson. Um homem que foi bispo anglicano chamado John A.T. Robinson wrote a very small article saying that people should be studying John again.
escreveu um artigo bem pequeno dizendo que as pessoas deveriam voltar a estudar João. And by the early 1980s, he had almost completed an entire book on this topic. E no início de 1980, ele já havia concluído um livro inteiro sobre esse tópico. And he entitled it The Priority of John. E ele o intitulou A Prioridade de João. He argued that it was possible that John was the first of the four Gospels to be written, rather than the last. Ele argumentou nesse livro que há uma grande possibilidade de que João tenha sido, na verdade, o primeiro evangelho escrito ao invés do último. But even if it wasn't, it contained very old and very accurate information. Mas mesmo que ele não tenha sido o primeiro, ainda assim ele contém informações bem antigas. And this surprised the scholarly world. E isso surpreendeu o mundo acadêmico. Because in the 1960s, Robinson had been a very radical bishop. Porque nos anos de 1960 ele havia sido um bispo bem radical. I suppose most of you can't remember the 1960s. Eu imagino que a maioria de vocês não lembra da década de 1960. Maybe you studied about it in school. Talvez você tenha estudado a Bíblia na escola. I lived through it. Eu vivi aquela década. It was the time of protests against the Vietnam War. Aquele foi o tempo em que houveram os protestos contra a guerra no Vietnã. It was the time of the sexual revolution. Foi a época da revolução sexual. It was the time of the hippies and the drug culture. Foi a época dos hippies e da cultura da droga. It was the time of revolutionary movements among black people. Foi a época das revoluções entre as pessoas negras. And Robinson seemed to be at least partly favorable towards many of these developments. E o bispo Robinson parecia pelo menos ser favorável a alguns desses movimentos. But then, within 15 years, he was saying much of the Gospel of John is historically reliable. Mas então, em mais ou menos 15 anos, ele já estava dizendo que pelo menos a maior parte do Evangelho de João é historicamente preciso. So many people had so many questions that they would have liked to have asked him. Tantas pessoas tinham tantas perguntas que gostariam de fazer a ele. But he died very suddenly as a comparatively young man. Mas ele morreu repentinamente em uma idade relativamente jovem. In other words, he was a few years younger than I am now. Em outras palavras, ele era bem mais jovem do que eu sou agora. And so nobody could ask those questions. Então ninguém pôde perguntar a ele aquelas perguntas. One of his close friends did the final editing of the book and then saw that it was published. E então amigo íntimo dele, fez as últimas edições no livro e se certificou de que ele seria publicado. And so it sort of sat on people's shelves as a unique kind of study. Então esse livro meio que ficou nas prateleiras das pessoas como um tipo de livro bastante peculiar. But the third quest of the historical Jesus continued without responding to Robinson very much. Mas a terceira busca pelo Jesus histórico continuou sem nenhum diálogo com o livro de Robinson, sem nenhuma resposta. I mean, it's sort of like these books over here on the shelf. É mais ou menos como esses livros aqui na prateleira. I've been sitting down here looking at them for 3 days now. Eu tenho sentado aqui em frente olhando para eles por 3 dias. And a lot of them look somewhat old. E alguns deles aqui parecem bastante velhos. And I was getting more and more curious. What books are these? E eu estava ficando cada vez mais curioso. Que livros são esses? And then I realized they're fake. E aí eu percebi que eles são falsos.
They're not really books at all. Eles não são livros. Oh, well, there are a few that are, but Tem alguns deles que são de verdade. I think that's the way a lot of scholars looked at Bishop Robinson's work. Eu acho que essa foi a maneira como alguns acadêmicos olhavam para o livro de Robinson. But there was a second scholar who is still alive. Mas tem um segundo acadêmico que ainda está vivo. In fact, he's still a young man. De fato, ele ainda é um jovem homem. He's Jovem. 1 year younger than me. Um ano mais jovem que eu. And his name is Paul Anderson. He is a Quaker. O nome dele é Paul Anderson e ele é um Quaker. Quaker. Quacre? Ok, Quacre. That sounds like a small Australian animal. Pato. Yeah. Oh, well. Yeah. And Paul began to organize conferences and seminars. E Paul começou a organizar seminários, conferências. Eventually, getting permission to lead a seminar at the large Society of Biblical Literature. E eventualmente ele recebeu permissão para liderar um desses seminários na SBL, ou Sociedade Bíblica Literária, which is an international organization of professors who teach about the Bible from any perspective imaginable. que é uma associação internacional que reúne pessoas que ensinam a Bíblia de qualquer pano de fundo, de qualquer contexto. And they named that seminar John, Jesus, and History. E eles então chamaram aquele seminário de João, Jesus e História. It has been functioning now for 21 years. E está em operação agora já por 21 anos. It has produced 3 large collections of essays written by many different scholars. Já produziu 3 grandes coleções de artigos, né, publicados, escritos por muitos acadêmicos. And there are at least 4 more volumes that are in preparation. E há pelo menos 4 outros volumes que estão sendo preparados agora. A lot of people from a lot of different places in the world are saying, here are things in the Gospel of John that can be trusted historically. Há muitas pessoas em muitos lugares do mundo que estão dizendo, há muitas coisas aqui no Evangelho de João que podem ser confiadas historicamente. And I am going to skip the next slide. So if we go to where do we go from here? Então eu vou pular o próximo slide e isso aí nós somos para de onde viemos para onde estamos hoje. Keep going. Mais um. Próximo slide, por favor. Next slide. Good. One of the things that this seminar has been saying is we should apply the same historical criteria to John that we have been using with the synoptics. Uma das coisas que este seminário, né, da Sociedade Bíblica tem dito é que nós precisamos aplicar os mesmos critérios a João, os quais nós estamos usando também para os sinóticos. It's certainly true that John is very different from the other 3 Gospels. É verdade que João é bastante diferente dos outros 3 evangelhos. But that doesn't mean that we shouldn't examine or study it. Mas isso não significa que nós não devemos examiná-lo ou estudá-lo. Many of the scholars who are doing this are not claiming that they are going to find as much in John. Muitos acadêmicos que estão fazendo isso, examinando João, não estão afirmando que eles vão encontrar a mesma quantidade de informação em João. But once you start to collect all the studies of 21 years together, it is amazing how much has emerged. Mas aí quando você junta todos os estudos que têm sido produzidos ao longo desses 21 anos, é fantástico ver o tanto que isso produziu. And remember, as we said the other afternoon, we're talking about scholarship that just functions as historians.
E lembre que, como nós falamos na outra tarde, nós estamos falando de academia, de estudos que operam apenas no nível histórico. Christians, including evangelical Christians, are contributing. Cristãos, incluindo cristãos mais conservadores, estão contribuindo. More liberal Christians are participating. Cristãos mais liberais também estão participando. A few Jewish scholars are involved. Alguns poucos acadêmicos judeus também. 1 or 2 Muslims have participated. 1 ou 2 muçulmanos também têm And participado. then there are many people who would consider themselves agnostic or atheist. E também há muita gente que consideraria a si mesma agnóstica ou ateia. I have been very encouraged to see this. Eu tenho sido bastante encorajado ao ver isso. And so a number of years ago, I thought, I want to write a book that surveys these quests. Então, alguns anos atrás eu pensei, eu quero escrever um livro que traz um panorama de todas essas buscas. And then tries to make a small contribution to where we are today. E que tenta, não é, que se propõe a apresentar alguma pequena contribuição aos estudos da forma como eles estão hoje. And that book finally was published in April of this year. E esse livro foi finalmente publicado em abril deste ano. And I called it Jesus the Purifier. E ele é intitulado, em português, seria Jesus o Purificador. Now I have a dream. Então eu tenho um sonho. Not as famous as Martin Luther King's dream. Não tão famoso quanto o sonho de Martin Luther King. I understand how people translate books from English into other languages. Eu entendo como as pessoas traduzem livros do inglês para outros idiomas. They wait for a long time. Eles esperam por um longo tempo. And they see if the book is successful in English. Então eles observam para ver se o livro foi um sucesso em inglês. And then if it is, they might translate it. E então, se ele foi, eles talvez traduzam-o. I am thrilled that you have 9 of my books in Portuguese. That's amazing. Eu estou muito feliz ao ver que vocês têm 9 dos meus livros. Isso é fantástico. And all of them are at least 15 years old or more. E todos eles têm mais ou menos 15 anos de idade ou mais. So my dream is that Vida Nova will like Jesus the Purifier and publish it before 15 years have elapsed. Então a minha esperança, vai a dica aí para o Sérgio, para o Jonas, o Jonas não, só para o Sérgio, que a minha esperança é que a Vida Nova publique este livro sem ter que esperar 15 anos. I brought a copy and left it with them. Eu trouxe uma cópia e deixei com eles. I gave 1 copy to Diego. Eu dei uma cópia para o Diego. He said it was actually up there for a while, Ele falou que estava na verdade ali em cima por um tempo, but he was afraid it might disappear. mas ele ficou com medo que talvez desaparecesse. So I don't see that it's there today. Então eu não o vejo ali hoje. I hope that means you took it and that it didn't disappear. Eu espero que você tenha levado para casa e que não desapareceu. Levei. But in the time that we have left, I just want to give you a whirlwind tour of the Gospel of John. Mas no tempo que nós temos restante aqui, eu quero apenas levar você em um tour pelo Evangelho de João. A very fast tour. Um tour muito rápido, né? Uma viagem rápida por João. There are many themes in John that obviously are his favorites. João contém muitos temas aqui no seu evangelho que certamente são seus favoritos. And many of them make his gospel look quite different from the other 3. E muitos desses temas acabam tornando o seu evangelho bastante diferente dos outros 3. So that many skeptics will say, well, we can't trust the historical reliability of those parts. De forma que muitos céticos vão dizer que nós não de fato podemos confiar na historicidade de alguns fatos de João. I don't
think that's necessarily logical, Eu não penso que isso seja necessariamente lógico, but I understand the argument. mas eu compreendo o argumento. And so, for the sake of discussion, E então, apenas para que nós tenhamos aqui uma discussão, let's pretend it's a valid argument. vamos fingir que esse aqui é o argumento. Let's go through the Gospel of John, one passage at a time, Vamos passar pelo Evangelho de João, uma passagem de cada vez, and find the themes that are the most prominent compared with his entire book. e vamos encontrar os temas que são os mais prominentes em comparação com todo o seu livro. Themes like the deity of Jesus, Temas como a divindade de Jesus, themes like Jesus as the Word of God or the Lamb of God, temas como Jesus como a palavra de Deus, como o Cordeiro de Deus, themes like eternal life and eternal life beginning now in the present. temas como a vida eterna e vida eterna se iniciando aqui no presente. Everything we talked about on Friday night with the theology of John. Tudo a respeito do que nós falamos sexta à noite sobre a teologia de João. And then let's look at what is still in the gospel. E então vamos examinar aquilo que ainda resta no Evangelho. Do any patterns emerge that I might not have seen if I was looking at all of John's writing? Será que nós encontramos algum padrão aqui que eu não vi quando nós estávamos estudando a teologia de João? And if they do, might these be more important parts of the historical Jesus life than we have realized? E se esses padrões de fato estão aqui em João, será que esses contêm os fatos mais importantes a respeito da vida de Jesus? I think one answer to that question is the topic of purity. Eu acho que uma resposta para esta pergunta é o tópico da purificação ou pureza. If you were a first century Jew, you were always concerned what might make you ritually impure. Se você fosse um judeu do primeiro século, você sempre estaria preocupado com aquelas coisas que poderiam te tornar cerimonialmente impuro. And if you became impure, then you needed to know how long you had to wait. E se você então, por alguma razão, se tornou impuro, você deveria então saber por quanto tempo você deveria esperar. And when to immerse yourself in a ritual pool in order to be pure again. E quando você deveria entrar nas águas de forma que você pudesse, após isso, se purificar. Now, I have looked through many books on the theology of the New Testament, even just on the theology of John. Eu já examinei muitos livros, sobre a teologia do Novo Testamento e especialmente a teologia de João. And yet it's very rare that they say anything about the concept of purity. E, de fato, é bastante raro encontrar algum tipo de estudo sobre purificação no Evangelho de João. And if they do, it's maybe just a few E sentences. se eles o fazem, talvez nós encontramos apenas algumas poucas sentenças. But here is my tour of the Gospel of John. Mas aqui é o meu tour do Evangelho de João. At the beginning, as in the other Gospels, we encountered John the Baptist's ministry. No início, como em todos os outros evangelhos, nós encontramos João Batista. But it's only in John's Gospel that we learn that Jesus also baptized. Mas é apenas no Evangelho de João que nós lemos que Jesus também batizava. There are 3 places that say this, but let's just look at chapter 4, verses 1 and 2. Há 3 lugares onde João fala isso, mas vamos olhar apenas para João 4 e verso 2. Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing
Jesus ouviu que os fariseus estavam dizendo que ele batizava também, baptizing more disciples than John. que ele batizava mais discípulos que João. When was the last time you ever heard a sermon or a teaching about Jesus the Baptist? Quando foi a última vez que você escutou um sermão sobre Jesus Batista? I can read right through that verse and almost not notice it. Eu posso Read. reler esse versículo várias vezes e não perceber isso. And of course, verse 2 goes on to explain that Jesus didn't himself lower people into the water. That was the disciples. E claro, o verso 2 vai adiante para dizer que Jesus mesmo não fazia isso, ele não batizava, mas eram os seus discípulos. But Jesus himself had a ministry of baptizing. Mas Jesus mesmo tinha um ministério de batismo. And at the beginning of his ministry, everyone would have associated this with ritual purification. E no início do seu ministério, qualquer pessoa identificaria isso aqui com um ritual de purificação. In the middle of the story of Jesus turning water into wine, No meio da história de Jesus aqui transformando água em vinho, there's a little verse that we often ignore. tem um pequeno verso que nós normalmente ignoramos. Chapter 2, verse 6. Capítulo 2, verso 6. Jesus transformed the water that was poured into 6 stone jars used for ceremonial washing. Jesus transformou toda essa água em vinho, água que era usada para purificações. It seems as though he wants to teach that there is something better than the existing practices of ritual purification. Então parece que Jesus aqui quer nos ensinar que havia algumas práticas, pelo menos, que eram mais importantes, mais elevadas do que os rituais de purificações. In the second half of chapter 2, we see how he tries to cleanse the temple. Na segunda parte do capítulo 2, nós vemos como ele tentou purificar o templo. Well, he doesn't pour water over all of it, Bem, é verdade que ele não joga água sobre todo o templo, but he is trying to evict all of those who have turned the temple into a place of commerce. mas ele tenta então lançar fora todos aqueles que estavam tentando transformar o templo em um lugar de comércio. In chapter 3, when Jesus speaks with Nicodemus, No capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos, he talks about how people have to be born again. ele fala a respeito de como as pessoas precisam nascer de novo. And when Nicodemus doesn't understand, in verse 5, he rewords his statement. E quando Nicodemos não entende, no verso 5, ele elabora a sua afirmação com outras palavras. And says that people must be born of water and the Spirit. E ele diz então que as pessoas precisam nascer da água e do Espírito. That is very likely to be an allusion to Ezekiel chapter 36. Isso aqui muito provavelmente é uma alusão a Ezequiel capítulo 36. In verses 25 to 27. Nos versos 25 a 27. Where the prophet says, I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Ele diz, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei.
Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. This is New Covenant language. Isso aqui é a linguagem da nova aliança. Some of the expressions in these verses are the same as in Jeremiah 31. Algumas das expressões nesses versos são as mesmas como nós encontramos em Jeremias 31. The new birth for Jesus is a new kind of spiritual cleansing. O novo nascimento para Jesus era um novo tipo de purificação espiritual. Chapter 4 has that long story about the meeting between Jesus and the woman by the well in Samaria. Capítulo 4 tem aquela longa história sobre o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana ao lado da fonte, ao lado da fonte. And tucked into that dialogue is verse 10. E no meio daquele diálogo nós temos o verso 10, where Jesus says the woman should have asked him for living water. em que Jesus fala para a mulher que ela deveria ter pedido a ele água viva. She thinks he's talking about literal water, Ela pensa que Jesus está falando sobre água literal, but he is talking about the spiritual cleansing and refreshment that he can offer. mas ele estava falando a respeito dessa nova purificação espiritual renovadora que ele pode oferecer. In chapter 5, Jesus is walking by the pool of Bethesda in Jerusalem. No capítulo 5, Jesus está andando ao lado da piscina de Betesda. And there is a man who is hoping to be cured if he can just get in the water. E tem um homem que tem a expectativa de ser curado se ele simplesmente pudesse ser colocado na piscina. But instead of helping him in the water, Jesus heals him directly. Mas ao invés de colocá-lo nas águas, Jesus o cura diretamente. He is teaching him there is something better, something more powerful than the options for healing that he currently has. Ele ensina com isso que há opções mais poderosas, mais verdadeiras do que aquelas que estavam já disponíveis. Chapter 6 is about the feeding of the 5,000. Jesus walks on the water to get back to the other side and then teaches about himself as the bread of life. No capítulo 6 nós temos aqui a multiplicação. Nós temos a multiplicação dos pães. Jesus anda por sobre as águas até o encontro das multidões. What's missing in this feeding of the 5,000? O que é que está faltando nesta alimentação, nessa multiplicação dos pães para os 5.000? There's no way for anyone to wash their hands. Não há nenhuma possibilidade, nenhum meio para que todos lavem as suas mãos. They can't obey the Pharisees' laws of ritual hand washing. E assim eles não podem obedecer às regras dos fariseus sobre a lavagem das mãos. And if any of them are ritually impure already, they can't obey even the laws of Moses. E se algum deles ali já estava cerimonialmente impuro de acordo com a lei de Moisés, eles não podiam nem participar. And apparently that doesn't matter for Jesus. E aparentemente aquilo não importa para Jesus. In chapters 7 through 9, Jesus is in Jerusalem at the time of the festival of the tabernacles. Dos capítulos 7 a 9, Jesus está em Jerusalém no tempo das festividades do tabernáculos. And again, there is a man who needs to be healed, this time a blind man. Mais uma vez, nós encontramos um homem que precisava ser curado, e desta vez um cego. This time, John tells the story of Jesus using the pool of water. Dessa vez, João nos conta a história de como Jesus, de fato, usa a piscina. And yet, making it clear that it's Jesus and not the water that provides the healing. E ainda assim, ele deixa claro que é Jesus e não a água que traz a cura.
In chapter 10, next slide, No capítulo 10, o próximo slide, Jesus is again in Jerusalem at the time of the festival of dedication. Jesus está novamente em Jerusalém durante a festa da dedicação. The dedication or purification of the temple A dedicação ou purificação do templo, that took place at the time of the Maccabean revolt in the 2nd century BC. que aconteceram no tempo da revolta dos Macabeus, 2 séculos atrás. When Jews believed they had reestablished good leaders, good shepherds for their nation. Quando os judeus acreditavam que eles haviam restabelecido bons líderes, bons pastores para a nação. And so, as we talked about Friday night, Jesus reveals himself as the good shepherd. E então, como nós vimos sexta à noite, Jesus revela a si mesmo como sendo o bom pastor. Chapter 11 is mostly about the resurrection of Lazarus. Capítulo 11 é em sua maior parte sobre a ressurreição de Lázaro. Talk about a purification. Se estamos falando sobre purificação, Bringing a corpse back to life. trazer corpo de volta à vida. The beginning of John 12 describes how Mary of Bethany anointed Jesus. No capítulo 12, nós lemos como Maria de Betânia unge Jesus. And used the amount of perfume that was normally used with burying a dead body. E usa uma quantidade de perfume que normalmente era usado para embalsamar corpo. An amazing amount of at least temporary purification. Uma quantidade inacreditável de perfume para o que era aparentemente algo temporário. Chapter 13 uniquely describes the foot washing. No capítulo 13, nós temos este episódio que é único nos evangelhos, do lavar dos pés. More literal cleansing that Jesus says models the kind of service and cleansing the disciples are to offer others. E esse tipo de purificação aqui acaba modelando a maneira como os discípulos deveriam oferecer essa purificação a outros. The very center of Jesus' upper room discourse O centro, exato aqui do discurso de Jesus neste momento, which spans chapters 14 to 16, que vão do capítulo 14 ao 16, comes in 15, 1 to 7, where Jesus describes himself as the vine. vem no capítulo 15, 1 a 7, quando Jesus descreve a si mesmo como a videira. And the disciples as branches on the vine. E os discípulos como galhos dessa videira. In verse 2, he says, he cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes. No verso 2 ele diz que ele corta todo fruto, todo ramo que não dá fruto, e todo o que dá fruto ele limpa para que produza mais frutos. So that it will be even more fruitful. Para que ainda seja mais frutífero. That's what you just said. That's right. Right. Thank you. The word for pruned, in my Bible, I have a footnote that says this, usually means to clean. A palavra para cortar aqui na minha Bíblia tem uma nota de rodapé e nessa nota diz que esta palavra geralmente é usada no sentido de limpar. This whole topic of cleansing is continuing. Todo esse tópico da purificação, de limpeza continua. Chapter 17 contains Jesus' final prayer in the upper room. O capítulo 17 contém a última oração de Jesus ali neste quarto, neste lugar. And in it he prays about God sanctifying the disciples and sanctifying him. E nesta oração ele fala a respeito de como Deus santifica os seus discípulos e santifica a ele mesmo. Which is another way of referring to
purification or cleansing. O que é uma outra maneira de se falar sobre purificação ou limpeza. In chapter 18, verse 28, we read that Pilate went, 18, 28 and 29, that Pilate went outside to meet the Jewish leaders. No capítulo 18, versos 28 a 29, nós lemos que Pilatos saiu para encontrar os líderes judeus. Because he knew that they believed they would be defiled if they went into the Gentile palace. Porque ele sabia que para esses líderes judeus seria uma impureza, eles se tornariam impuros se eles entrassem em um palácio gentil. And yet, in order to interrogate Jesus, he takes Jesus inside. E mesmo assim, quando ele vai interrogar Jesus, ele leva Jesus para dentro. Does he realize that ritual impurity does not have the same meaning for Jesus? Será que ele entende que rituais de purificação não têm o mesmo sentido para Jesus? As soon as Jesus dies on the cross in chapter 19, Tão logo Jesus morre na cruz, no capítulo 19, we read that a soldier thrust a spear into his side, nós lemos que um soldado perfura o seu lado com uma lança, and out came water and blood. e do seu corpo sai água e sangue. What was that all about? O que é que isso significava? At the time of the Reformation, people like Luther and Calvin said, "Oh, this represents baptism and the Lord's Supper." Na época da Reforma, pessoas como Lutero e Calvino falavam que isto representava o batismo e a Santa Ceia. Nobody could have imagined that in the original context. Ninguém jamais poderia imaginar isso no contexto original. But a number of early church fathers in the first centuries of Christian history Mas muitos pais da igreja no início da história cristã suggested that this symbolized the atonement and the purification that Jesus was offering those who would follow him. afirmavam, não é, que isso aqui significava a expiação e purificação que Jesus nos oferece. In chapter 20, after predicting it several times, Jesus now bestows the Holy Spirit on the disciples. No capítulo 20, após predizê-lo muitas vezes, Jesus agora derrama o seu Espírito sobre os seus discípulos. The Spirit who he had promised would cleanse people back in chapter 7. O Espírito que Jesus já havia prometido iria purificar pessoas. And then one more passage. E mais uma passagem. I don't know if this belongs on the list, Eu não tenho certeza se isso aqui pertence à lista. but when the disciples have that miraculous catch of fish that Jesus enables them to make, Mas quando os discípulos têm experimentam aquela pesca maravilhosa que foi possibilitada por Jesus, and they're trying to bring the boat with so many fish to shore, e eles tentam trazer os barcos com tantos peixes de volta para a terra, Peter jumps in the water. Pedro pula na água. Why? Por quê? Is he trying to get to shore faster? Será que ele está tentando chegar à terra mais rápido? If so, it didn't work. Se esse foi o caso, não funcionou. He's the last one who's still helping them bring things out of the boat. Porque ele é o último que está ali ajudando os demais a tirar as coisas de dentro do barco. There are a few commentators, not very many, Há alguns poucos comentaristas, não muitos, that suggest he realizes his deep sinfulness que sugerem que Pedro de fato percebe a profundidade do seu pecado. He had denied Jesus 3 times. Ele já havia negado Jesus 3 vezes.
in the second half of John 21, Jesus will 3 times ask him, "Do you love me?" Na segunda parte do capítulo 21, Jesus vai perguntá-lo 5 vezes: você me ama? And he will reinstate and recommission Peter. E ele vai reafirmá-lo e recomissionar Pedro. Could it be that Peter, who is somewhat impulsive and doesn't always think clearly, Será possível que Pedro de vez em quando era um pouco impulsivo e não pensava claramente? thinks that maybe if he jumps in the water, this will cleanse him and make him a little bit better suited to approach Jesus? E quem sabe estava pensando que se ele pulasse nas águas, isso talvez o tornasse puro e um pouco mais adequado para encontrar Jesus? I don't know, but it's an interesting thought. Eu não sei, mas é um pensamento interessante. So what do we do with all of this? Então, a pergunta é: o que fazemos com tudo isso? Well, we go to our last slide. Bem, nós vamos para o nosso último slide. Do Matthew, Mark, and Luke teach anything about Jesus and purity? Será que Mateus, Marcos e Lucas ensinam alguma coisa sobre a pureza de Jesus? A little bit, yes. Um pouco, sim. Jesus can heal a leper and touch him without becoming unclean. Jesus é capaz de curar um leproso e tocá-lo sem se tornar ele mesmo impuro. In fact, he makes the leper clean. Na verdade, ele torna o leproso limpo. The same is true when he raises Jairus' daughter and takes her hand. A mesma coisa é verdade quando ele ressuscita a filha de Jairo e a toma pela mão. The same is true when the woman with the flow of blood touches Jesus' garment. O mesmo é verdade quando a mulher com fluxo de sangue toca nas vestes de Jesus. And we have to be careful and realize that purity is not exactly the same thing as holiness. E nós temos que ser cuidadosos aqui e perceber que pureza ou purificação não é a mesma coisa de santificação. And just because, say, I had to touch a dead body, that doesn't make me sinful. E só porque nós lemos que se eu tocar um corpo, alguém morto, isso não me torna impuro. I can be ritually impure, but still living in a holy way. Eu posso ser ainda assim ritualmente impuro, mas ao mesmo tempo viver uma vida de santidade. And I can be ritually pure and a very wicked sinner. Eu posso ao mesmo tempo também ser ritualmente puro e ser um ímpio. I might have just killed 10 people and robbed 20 others. Eu poderia ter de repente matado 10 pessoas e roubado 10 outras. But I don't become ritually impure. Mas ainda assim eu não me torno ritualmente impuro. And yet, oftentimes, there is a close relationship. Ainda assim, muito frequentemente há um relacionamento muito íntimo entre as duas coisas. Jesus, like other rabbis, would use the topic of ritual purity to teach about moral purity. Jesus, como muitos outros rabinos, iria usar o tema de purificação ritual para falar de purificação moral. And it seems as though one of the things Jesus is trying to teach is that holiness is more contagious than sin. E parece que uma das coisas que Jesus está tentando ensinar aqui é que santidade é mais contagiosa do que pecado. A group of mature believers who want to influence for good the corrupt people of our society can have more power to do so than those corrupt people. Um grupo de cristãos maduros que querem influenciar e impactar uma sociedade corrupta tem maior capacidade de fazer isso do que um grupo de ímpios. And yet, throughout much of church history, Christians have acted as though they were still
first century Jews. E ainda assim, ao longo da história cristã, muitos crentes têm agido como se eles fossem judeus lá do primeiro século. More concerned about other people and their behavior corrupting us. Mais preocupados com outras pessoas e com a possibilidade da corrupção moral delas corromperem a nós, rather than the good effect we can have on other people. ao invés de perceberem o efeito bom que nós podemos ter em outras pessoas. That's what the little book that was advertised on Contagious Holiness is about. É sobre isso que esse livro que eu acabei de fazer a publicidade aqui, não é? A Jesus the Purifier, Jesus o Purificador. Contagious Holiness. Contagious Holiness. É um livro pequenininho, Santidade Contagiante. É de uma editora... Menon Press. Menon Press. É uma editora pequenininha, você ainda consegue encontrar este livro, Santidade Contagiosa. And in the last chapter, I tell the story of a church that we were a part of for a number of years that tried to practice this. E no último capítulo desse livro conta a história de uma igreja a qual nós pertencemos por muitos anos que tentou colocar isso em prática. And taking its name directly out of the Bible. E essa igreja tirou o nome dela direto das Escrituras. Out of 1 Corinthians 4:13. De 1 Coríntios 4:14. The countercultural young adults who founded it called themselves scum of the earth. Os jovens que encontraram esta passagem acabaram chamando a si mesmos esta igreja de a escória do mundo. I have now taken a 70-minute talk and boiled it down to 52 minutes. Eu acabei de pegar uma palestra de 70 minutos e dado em 52. And we're only 7 minutes late for questions and answers. E nós estamos apenas 7 minutos atrasados até a sessão de perguntas e respostas. So I think that means we invite Jonas to come up here. Eu acho que isso então significa que a gente convida o Jonas para se juntar a nós aqui. And somebody uses this amazing technology and boom, there's a question. E alguém vai usar essa tecnologia maravilhosa e boom, tem uma pergunta. Let's do it.